você, Felipe, é quando você se... Então, excelente, começando agora oficialmente, né? Mais um curso aí realizado pelo programa Administração em Ação, que é um programa de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. É muito bom estar aqui com todos vocês hoje novamente, bom reencontrá-los, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, encontrem-se com saúde, né? Estejam vivendo um momento de tranquilidade, no meio dessa turbulência que nós, né, sociedade brasileira, estamos passando agora. Bem, para quem não me conhece, está me vendo a primeira vez, eu sou o professor Fábio Viana de Moura e junto com a professora Carolina Saraiva, coordeno o projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de administração da Universidade Federal de Ouro Preto, que é chamado Administração em Ação, né? O escopo desse projeto agora é a gente tratar de questões relacionadas à geração de renda, empregabilidade e empreendedorismo. E eu, como sou da área de contabilidade, finanças, fico aí com a parte mais financeira desses aspectos. Todos conseguem ver a minha tela? Sim, perfeito. Ótimo. Então hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito de tratar dele, né? É uma curiosidade, são muitos detalhes, muitas também mitos ao redor dele, que é a questão de decisões e opções de investimentos. Vamos falar um pouquinho da relação entre risco e retorno e das decisões e opções de investimento, né? O que a gente vai fazer hoje, como a gente faz sempre, e é o objetivo do programa, é bater um papo, né? Eu quero escutar um pouco vocês, vou falar um pouquinho também do que sei, quero aprender também, né? Não existe uma verdade e também o que a gente fala que não tem uma aplicação universal. É importante que cada um de nós entendamos a nossa situação, né? E possamos, então, identificar de que forma essa nossa discussão aqui pode ser útil para o nosso dia a dia, pode ser útil para a nossa vida, né? Nós, enquanto programa de extensão, enquanto programa de administração em ação, estamos aqui à disposição de vocês para lhes ajudar no que tiver a nosso alcance, obviamente, né? Mas eu sei que cada um de vocês carrega uma experiência de vida, tenho certeza que muitos de vocês têm uma experiência de vida, de realidade, de circunstância muito mais ampla e larga do que a minha, né? Cada um de nós tem a sua própria experiência e essas experiências são todas elas muito importantes para que nós fundamentemos as nossas decisões, né? A gente sabe, né? Se a gente olhar bem dentro para a gente sabe como e o que a gente pode fazer, tá bom? É nesse sentido que a gente vai bater esse papo de hoje sobre esse assunto aí, decisões e opções de investimento. Alguém chegou aqui na sala agora e deu boa noite, foi a Luísa. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Vamos falar. Sobre o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos falar sobre risco e retorno, né? Uma relação aí muito importante dentro da área das finanças, né? Entender como essa relação risco e retorno se dá dentro da discussão sobre investimento, né? De que forma o risco e retorno influencia os investimentos e as nossas decisões sobre investimento. Vamos falar um pouquinho nesse nosso primeiro encontro. Lembrando, hein, gente, nós temos 2 encontros para discutir esse tema. Nesse primeiro, a gente vai bater um papo sobre esses assuntos aqui que eu estou apresentando para vocês agora. No segundo, eu vou me encarregar de tirar dúvidas específicas e de focar naquilo, em mais detalhes aí dessas opções de investimento, tá bom? Não vai acabar hoje, não. Hoje a gente começa esse bate-papo, termina na próxima semana, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de investimento em renda fixa e vamos falar um pouquinho de investimento em renda variável. Esses são os nossos tópicos de hoje, ok? Bem,
É, vamos lá. O que vocês já ouviram falar de investimento? Quais são as suas principais curiosidades sobre o investimento? Ou mesmo sobre risco e retorno? Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem alguma experiência em relação a isso? Alguém quer falar alguma coisa? Quer apresentar alguma ideia ou algum ponto para a gente focar na nossa discussão? Eu, Luzia. Oi, Luzia, pode falar, fica à vontade. Eu costumava fazer algumas aplicações, né? Antes dessa mudança toda que teve. E eu ficava bem encafifada, que às vezes os bancos prometem a gente ações e eu esqueci como é que é o nome do investimento. Geralmente é Banco do Brasil, que eu trabalho. Uhum. Aí falava que de um certo tempo ia ter um X de retorno, mas aí falava também que eu podia assim, resgatar a hora que eu tivesse necessidade. Uhum. Eu cheguei, acho que é CDC, eu esqueci qual CDC. que é o nome. CDC, né? CDC? Não, é CDB. CDC é Crédito Direto ao Consumidor. CDC é como se fosse um empréstimo. CDB é uma aplicação. Não, é a que tira do salário todo mês. Isso? Pode ser o Tipo, quanto? CDB. Aí, as 3 primeiras vezes que eu fiz, deu certo, e com um deles eu até consegui fazer coisa grande, né? Uhum. Mas aí depois eu já não consegui mais ter o retorno certo Uhum. e não entendi o porquê. Por exemplo, nessa última vez que eu fiz, quando eu resgatava, aí praticamente eu estava pagando para o banco pra fazer investimento, que teve uma bocada bem grande, eu fiquei com a menor parte, né? Aí depois eu fiquei sem entender o que mudou, se é o pior investimento que tem agora, que eles ainda ficam falando que a gente pegar, que é boa coisa, que é cota. Aí eu queria entender mais ou menos sobre esses lados de investir e qual está sendo melhor. Ótimo, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, com certeza, né? É importante mesmo nessa discussão, como a gente vai ver, é a gente entender a nossa situação, como eu falei, cada um tem uma situação, tem uma experiência, e antes de fazer qualquer tipo de investimento, conhecer sobre esse investimento, quais são os seus riscos e qual é o seu potencial retorno, e se esse risco e retorno, digamos assim, ou essa, como eu posso falar, essa configuração de risco e retorno que cada investimento tem está de acordo com as nossas expectativas, está de acordo com o que a gente espera desse investimento, né? Então, é muito importante isso e é nesse sentido mesmo, Luzia, que a gente vai bater um papo aqui hoje, né? Tentar esclarecer vocês, tentar esclarecer não, né? Que muitos de vocês, como eu disse, têm muita experiência em investimento, talvez não investimento em bolsa de valores, mas vocês também investem em outras coisas, né? Investir não é só investir em bancos, né? É também, né? Investir em ações também é um tipo de investimento, mas quando a gente compra um imóvel, a gente está investindo, né? Para receber um aluguel, é um tipo de investimento. Quando a gente empreende, investe recursos em uma empresa ou monta um negócio, a gente também está fazendo um investimento visando a um retorno, né? Então, o que é investir? Vamos começar falando com isso, fazendo essa reflexão. Investimento significa você aplicar o capital em alguma operação, em algum negócio. A gente usa muito a expressão ativo, né? Em algum ativo. O ativo é a parte positiva do seu patrimônio, né? Então, o que é um ativo? Pode ser uma ação, pode ser um CDB, que é uma aplicação financeira, pode ser um título de dívida pública, que é o Tesouro Direto, lá que a gente tanto fala, a gente vai falar disso aqui depois com mais calma. Pode ser um ativo é você montar uma empresa. Uma empresa é um ativo, né? É um bem que você tem, né? Formada por um conjunto de bens, obviamente. Então, quando a gente investe recursos com uma expectativa, a gente sempre faz um investimento, nós, em tese, né, homens que pensamos de forma econômica, sim, queremos ter um retorno, a nossa intenção é sempre fazer o investimento
tendo como objetivo um benefício no futuro, colher algum fruto daquele investimento, né? Então, o investimento financeiro é como um investimento emocional. Eu gosto muito de usar. Muitas vezes a gente investe em um relacionamento, né? Dedica tempo, esforço, porque a gente quer colher os frutos desse relacionamento ao longo da vida. Investimento é a mesma coisa, né? Investimento financeiro. A gente investe recursos, aí no caso financeiros, porque a gente espera que esse nosso investimento, né? Essa nossa disponibilidade de aplicar o capital naquele ativo, nos dê um retorno ao longo do tempo, ok? Então isso é investir, fazer investimento. E agora eu pergunto para vocês, somente especialistas podem investir? Né? Só um especialista pode investir? Não, não é? Aliás, todos nós fazemos investimentos, como eu já disse. Nós não somos talvez algum de vocês sejam, né? Talvez vocês sejam de fato não especialistas, como eu disse, em investir em bolsa, em investir em aplicações financeiras, renda fixa, renda variável, mas vocês são especialistas em fazer investimentos dentro aí do seu dia a dia, comprar um imóvel, alugar, comprar uma casa que precisa reformar e vender, também são investimentos, compreende? Ou montar um negócio e receber os lucros daquele negócio que você montou, também são investimentos. Então, a gente não precisa ser especialista para investir. O legal, o mais importante em fazer o investimento é você conhecer aquilo que você está fazendo, né? Pensar bem, entender bem quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções de investimento que você tem disponível, né? Às vezes você tem disponível a opção de comprar um veículo, né? Tem gente que é especialista nisso, sabe comprar uma coisa por um valor com preço, né? Sabe comprar bem comprado e vender bem comprado, vender bem vendido, aliás. Então, e também são investimentos e são tão ou quão ou mais, talvez, rentáveis, para quem sabe fazer, obviamente, do que investir em ações ou investir em renda fixa, né? Então, cada um tem uma experiência e já é um investidor de alguma forma, compra algumas coisas com uma intenção de ter um retorno no futuro, né? Mas o mais importante de tudo é você saber onde você está pisando, né? Saber quais são as vantagens e desvantagens daquilo que você está fazendo. Conhecer bem, né, o que você está fazendo. Boa noite. Quem está chegando agora? Então é isso, gente. A gente tem que ter sempre essa ideia aí, sempre em mente que a gente tem que saber muito aonde a gente está pisando, ok? Então, mas o que? Na hora de investimento, a gente falar de investimento, seja numa empresa, seja num imóvel, seja num CDB, como a Luzia coloca, seja num título de dívida do governo, título público, aqui se chama, hoje se fala muito de tesouro direto, seja em uma ação de uma empresa, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa conhecer para a gente investir. A gente precisa saber um pouco sobre aquele ativo, como eu falei, quais são os benefícios, as vantagens e quais são as desvantagens, né, daquele investimento. Então, mas o que é isso? Bem, em finanças, a gente diz que a gente precisa conhecer 3 coisas de um ativo, de um investimento. É um tripé, né? Se chama o tripé do investimento. Primeiro, o risco. Qual é o risco que eu corro ao aplicar o meu recurso naquele ativo? Qual é o risco que eu tenho de comprar aquele imóvel naquela região, naquele local, naquele momento? Qual é o risco que eu tenho de comprar uma ação daquela empresa? Qual é o risco que eu corro de aplicar na caderneta de poupança daquele banco? Qual é o risco que eu corro de aplicar num CDB, numa renda fixa daquele banco Y? Qual que é o risco? Então, a gente tem que saber o tamanho desse risco e entender até que ponto esse risco é condizente
tá dentro ali do que a gente espera e pode suportar, digamos assim. Uma outra coisa que a gente precisa saber é a rentabilidade, que nós chamamos também de retorno. Qual é o retorno provável? Ou qual é o retorno potencial daquele risco, daquele investimento? Alguns investimentos têm um retorno mais provável. A probabilidade de você obter um retorno é maior, né? Então, essa probabilidade aí, nós vamos falar disso aí, tem muito a ver com a dimensão do risco também, né? O risco sempre está relacionado a uma incerteza, né? Tem alguns investimentos que vão te dar um rendimento mais correto, mais certo. Tem outros que vão te dar um rendimento, mas é mais incerto, né? Você não tem muita certeza se você vai ter ou não aquele rendimento. Mas um outro aspecto muito importante a gente entender do investimento se chama liquidez. E o que significa essa liquidez? É muito importante. A liquidez é a capacidade da gente transformar, de resgatar aquele investimento. Se a gente comprou, por exemplo, o que é a liquidez? Se eu comprei um imóvel, qual é a capacidade que eu tenho de vender aquele imóvel? Com que rapidez eu consigo vender aquele imóvel? Quanto mais rápido for o potencial de venda daquele imóvel, né? Eu digo que maior é a liquidez daquele investimento. Então, por exemplo, um investimento que é super líquido é a poupança. Você coloca o dinheiro na poupança e você saca aquele dinheiro quando você quiser. Então, diz que esse investimento é um investimento líquido, né? Se você compra uma ação da Petrobras também, é um investimento super líquido. Se você compra hoje, às 10 horas da manhã, quando abre o pregão, você pode vender às 10h02, que você consegue vender imediatamente. Então, liquidez é a capacidade do ativo ser transformado em dinheiro novamente, de você recuperar aquele investimento, né? Tem alguns ativos, por exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando. Se você compra um carro, você compra um Fiat Uno, por exemplo. Um Fiat Uno é um investimento num ativo muito mais líquido. Se você quiser vender, você vai conseguir vender muito mais rápido do que você, por exemplo, comprar um carro de luxo, uma Mercedes daquela grandona, uma BMW grandona, né? Muito mais difícil ver uma Volvo, um carro grandão que as pessoas compram com menos frequência. Tem um grupo de comprador muito menor. Então, você investir num Uno, que é um investimento mais líquido que você comprar uma SUV, um carro grandão, que poucas pessoas têm interesse de comprar, né? Então, é importante, tão importante quanto o risco e o retorno que a gente vai falar deles aqui, é também a liquidez do ativo, né? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Se eu investir ali, se eu precisar desse dinheiro de volta, em quanto tempo eu consigo recuperar esse dinheiro? Quanto tempo eu consigo vender desfazer desse investimento, né? Então, a liquidez é um outro aspecto extremamente importante aí dos investimentos. Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, podemos seguir? Podemos seguir. Excelente. Então vamos lá. Vamos entender o que é risco. O que é risco? Olha, pela uma definição aí da Associação Americana de Psicologia, risco é uma coisa que está aqui, ó, na nossa mente, né? E também é que a gente está sujeito a ele, cada um tem uma dimensão de risco em sua mente, né? Risco, ou dimensiona o risco de alguma forma. Risco é a probabilidade ou a chance de incorrer em uma perda ou dano associado a uma ação ou um comportamento. Então, se a gente age, toda a nossa ação, seja ela uma ação da nossa vida cotidiana, né? Seja ela um investimento, toda a nossa ação tem um risco. Esse risco pode ser maior ou menor. O risco está associado a uma probabilidade de uma coisa ocorrer, né? Uma perda ou um dano ocorrer, né? Então, o investimento também é assim. Eu digo que um investimento é mais arriscado quando eu aplico recursos naquele investimento e as chances de
eu incorrer uma perda, perder dinheiro com aquele investimento é grande. Não é o tamanho da perda, é a chance de perder, né? Qual que é a probabilidade de eu perder? É grande. A probabilidade de ganhar também é grande, mas a probabilidade de perder também é grande, né? Então, o risco é uma probabilidade de um evento, de uma coisa ruim acontecer, né? Isso vale para qualquer comportamento da nossa vida. Por exemplo, qual é o risco? O que é mais arriscado? Me respondam aí. Você sofreu um dano se você só anda de carro ou você sofreu um dano se você só anda de motocicleta? O que é mais arriscado? Pode falar, quem levantou a mão. Talvez Mais seja arriscado é quem você, se você andar de motocicleta, né? Mais arriscado, né? É mais arriscado. Do que o carro, né? Com o carro até então você tem mais segurança. É. realmente o carro você tem mais proteção mesmo, realmente. A moto você fica bem mais desprotegido, eu acho. Exato. A gente sabe, se a gente for pegar a estatística, a gente sabe a probabilidade de alguém machucar tendo um acidente de carro e um acidente de moto é muito maior quando você tem um acidente de moto, não é? As estatísticas dizem isso, né? Acidentes fatais, por exemplo, pessoas que morrem em acidente de trânsito. Se for pegar os acidentes com moto, a probabilidade de você morrer num acidente com moto é muito maior do que com um veículo, não é? Então, a gente sabe, olha para você ver, a gente já dimensiona o risco. E esse risco vale para qualquer ação do nosso dia a dia. Quando a gente está agindo, a gente tem um risco e investimento não é diferente, né? A gente tem opções de ação, né, que vão nos gerar um risco maior e um risco menor. Nós, seres humanos, né, então associamos ao risco a uma coisa que é incerta, que é instável, que varia muito, né? Eu gosto de dar muito um exemplo em sala de aula para os meus alunos lá da administração, quando eu começo a tratar disso na disciplina contabilidade. A gente fala de retorno lá na disciplina contabilidade. E aí eu falo, né, como nós vamos falar aqui, explico para eles que nós, seres humanos, vemos o risco, temos na instabilidade uma dimensão de risco. Falando de outra forma, a gente mensura o risco, ou na nossa cabeça a gente dimensiona o risco pelo tamanho da instabilidade. E em finanças é a mesma coisa. Vocês vão entender isso plenamente quando eu estiver mostrando umas imagens aqui para vocês. E aí eu costumo fazer uma relação entre investimento financeiro com investimento interpessoal, né, em uma relação. Qual que é a relação mais saudável, mais estável? O que é melhor? Quem é que vocês enxergam como uma pessoa mais arriscada e menos arriscada para você se relacionarem? Você tem uma pessoa com quem você encontra, né? Suponhamos um colega de sala. Você fez amizade com ele hoje e todo dia vocês conversam, ele te cumprimenta. Nada muito demais, não é de muita conversa, mas vocês respeitam, conversam com frequência, se cumprimentam. Quando precisa conversar, conversa. Quando precisa, não conversa. Ou você tem uma outra pessoa com quem você está fazendo amizade que um dia chega para você e amigão, como é que você tá? Tudo bem? Te dá um abraço e tem aquela conversona acalorada com você durante uma boa hora, mas no outro dia nem olha para você, passa você com a cara fechada, não te dá nem bom dia, nem boa noite, né? Qual que seria a pessoa com quem vocês se relacionariam mais ou veriam aquilo como um relacionamento mais ou menos arriscado? Com certeza, com aquela pessoa que é instável, né? Que hoje ela tá toda feliz, conversa, bate um papão com você, mas outro dia nem olha na sua cara, nem te dá nem bom dia. Você fica sem entender o que está passando, se você fez alguma coisa de errado ou não, não é? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Genivaldo, seja bem-vindo, Eliana, tá em tempo ainda, viu? Pode entrar aqui no nosso bate-papo. Então, a instabilidade, né, uma coisa que varia muito, para nós, seres humanos, uma coisa arriscada, né? Assim como é no relacionamento,
é também no investimento financeiro. Então, quanto mais instável for, né, quanto mais variável for, e aí nós vamos falar disso lá em renda variável, né, que é um tipo de investimento, mais é arriscado para a gente. Ok? Bem, então, o risco tem para finanças, tem para o investimento ou em finanças, é mais do que só uma dimensão psicológica que a gente tem, né? Uma forma como a gente avalia as coisas, como arriscada ou não arriscada. Também tem uma relação com outro aspecto extremamente importante, como eu falei aqui no tripé, que tem uma relação direta com a rentabilidade, uma relação direta com o retorno, né? Em finanças, a gente sabe que essa relação risco e retorno é mais do que uma dimensão psicológica. Ela é um princípio que indica o seguinte, olha, quanto maior o risco de uma operação, ou seja, quanto maior o risco de você sofrer um dano, uma perda com aquele investimento, maior é o prêmio. Ou prêmio também chama de retorno potencial daquele investimento. Então, a relação entre risco, que está aqui no gráfico, olha, risco de um lado de cá e retorno do lado de lá, é uma relação direta. Se sobra o risco, sobe o retorno. Se você não quer correr risco nenhum, você fica com esse retorno aqui menor sempre. Constante, menos arriscado, obviamente, mas sempre. À medida que você vai aumentando o risco, você vai aumentando o seu retorno. Isso não quer dizer que você necessariamente, esse gráfico aqui não está falando que você vai aumentar o risco, você necessariamente vai ter um retorno maior, né? Você pode ter um prejuízo também, dependendo do ativo no qual você investir, né? Vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas a relação é essa, olha, que seria um dos negócios mais arriscados que tem, um dos investimentos mais arriscados que tem? Você montar um próprio negócio. É um investimento bastante arriscado. Daí porque vocês estão fazendo o curso de empreendedorismo aí, tem que montar um plano de negócios, entender bem o que vocês estão fazendo, se aquele investimento, qual é o potencial retorno daquele investimento mesmo, né? Mas a grande maioria dos negócios fecham, né? Nos primeiros anos de funcionamento. Porque é arriscado você montar um negócio. Quando você monta um negócio, você é sujeito a uma porção de riscos econômicos, financeiros, jurídicos, de mercado, né? Pensem nas pessoas, por exemplo, que montaram um restaurante, investiram no restaurante bem um pouquinho antes da pandemia acontecer, né? Essas pessoas estão amargando um prejuízo gigantesco, coitadas. Tem, né, dó delas. Elas montaram na maior boa vontade, fizeram uma análise, mas elas estão sujeitas a esse risco, né? O empreendimento está sujeito a esse risco. Nesse caso aí, um risco talvez, né, ninguém imaginaria que aconteceria a pandemia como ela veio, mas muitas empresas que investiram aí nesse ramo de hotel, turismo, afetou muito aí a região de Ouro Preto, Mariana, né? Restaurantes, alguns serviços aí relacionados ao turismo. Essas pessoas, infelizmente, sofreram um prejuízo muito grande com esse investimento, né? Porque é um investimento que está sujeito a muitas coisas influenciam no seu retorno. Daí o porquê ele é um investimento arriscado. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de risco e retorno. Olha aqui, são rendimentos de alguns tipos de aplicações. Sim, né? Fábio. Oi. A mesma definição de custo-benefício, né? É bem parecido com custo-benefício. Custo-benefício é a gente investir. Por trás do custo-benefício está a gente investir menos e ter o maior benefício. Não é isso? Custo-benefício é a máxima da eficiência, né? O que é uma coisa eficiente? É aquilo que com menor esforço eu produzo mais.
com menor investimento, eu produzo mais. É uma relação custo-benefício. Essa é uma relação custo-benefício. O risco e retorno é o seguinte, olha, se eu corro mais risco, eu posso ter um maior retorno. Em finanças é sempre assim, olha, se eu faço um investimento mais arriscado, ele pode me dar mais retorno, mas do mesmo jeito que ele pode me dar um retorno maior, ele pode me dar também um prejuízo maior, porque ele é mais arriscado. Verdade. Né? Olha aqui para vocês entenderem, olha, se vocês comprassem em 2020, o retorno de investimentos em 2020, peguei um gráfico aqui da base da Economática, que é uma empresa aí que compila dados de bancos, de ativos, etc. Quem investiu em ouro, comprou papéis aí, relacionados ao ouro, atrelados ao ouro, teve 55% de rendimento em 2020. Quem investiu em euro e dólar teve 28% de rendimento. Ora, os melhores rendimentos foram para ativos que são arriscados. Do mesmo jeito que o dólar pode dar 28% de rendimento, ele pode dar 28% de prejuízo. Olha aqui, ó, quem investiu em fundo imobiliário em 2020. Fundo imobiliário são empresas que compram imóveis para alugar. A maioria deles são aquelas empresas que constroem shopping centers para alugar as lojas de shopping center. Você pode ser sócio de um fundo imobiliário, você pode comprar uma parcelinha de um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário, ele compra imóveis para alugar e pega o aluguel, que é o rendimento dele, e divide entre os sócios, proporcionalmente ao investimento. Quem investiu em fundo imobiliário em 2020, olha o prejuízo que teve. Verdade. É um investimento de risco. Ele poderia ter dado lucro? Poderia. Mas em razão de tudo que aconteceu, né? Inclusive, esperava-se que em 2020 esses investimentos dessem lucro. Mas, em razão da pandemia, né, e outros aspectos, esse investimento deu prejuízo. Quem levantou a mão foi o Michel. É Michel ou Michael? Michael. Diga, então, Michael. Maico, pode chamar de Maico. Então, por exemplo, olhando para a estatística que o senhor colocou aqui, ó, o ouro, a pessoa que investiu no ouro ficou mais em vantagem. Então, se a pessoa fosse investir numa estatal, por exemplo, como a Petrobras, Banco do Brasil, Vale, então essas pessoas que foram investir o dinheiro hoje não estaria lucrando igual tá no ouro, né? Porque o ouro tá mais em mais porcentagem do que se você fosse investir numa estatal. Isso foi em 2020, tá, Michael? De 1º de janeiro até 31 de dezembro. É a rentabilidade que cada um desses ativos deu. Aí a gente considera a rentabilidade a partir do momento que a gente entrou no ativo. Por exemplo, a Ibovespa, que mede a média das ações, em 2020 só deu 2,8%. Deu um pouco mais que a poupança. Ibovespa é um investimento de risco. Agora, possivelmente, ela está dando muito mais. Tenho certeza que se você investiu lá no mês de 2020, comparar a poupança com o Ibovespa está dando muito mais do que a poupança, mas muito mais. A gente pode pegar esse dado aqui. Mas ela deu quase igual aí à poupança, que a poupança é um investimento que você sabe que você investe e você vai ter aquele retorno. É pequenininho, né? E nesse caso aqui não foi bom também. A gente tem o que é importante a gente falar, né? A gente tem que analisar sempre os prós e contras de cada investimento. A poupança aqui não pagou nem a inflação esse ano. Olha, quem investiu na poupança, você lembra lá daquilo que nós falamos de custo de oportunidade no nosso último encontro? Nem a poupança, nem o Ibovespa pagaram a inflação, né? Pagou a inflação foi esses investimentos. Esse aqui, ó, nem pagou a inflação, como deu um prejuízo para quem investiu em fundo imobiliário. Vou ler aqui a questão da Eliana. Minha sobrinha montou uma clínica numa grande academia em São Paulo. Ela é fisioterapeuta, gastou um bom dinheiro. Quando ia inaugurar, veio a pandemia e ela perdeu muito. É o risco do empreendedor, né? É um risco sempre grande, e assim, é um risco, Eliana, por mais que ela tenha
estudado o negócio, analisado aonde ela ia investir, calculado qual era o potencial mercado para aquela academia. Ela fez um negócio bem planejado. Investir, né, montar uma empresa é sempre arriscado, no sentido de que não quer dizer que sempre vai dar prejuízo, pelo contrário, né? Tem muitas empresas muitos negócios que começam e, muito pelo contrário, dão muito retorno também, mas é arriscado porque está sujeito a uma porção de fatores que influenciam no resultado da empresa. No caso aí da sua sobrinha, a pandemia, que influenciou em vários negócios, né? Então vamos lá, o Genivaldo perguntou aqui. O risco nesse exemplo que você colocou, podemos colocar até empregado em finanças. Exemplo, a moto é mais barato e você vai e volta, não tem engarrafamento, porém tem exatamente, né? A moto, você tem algumas vantagens dela, né? Você tem um retorno maior, digamos assim, né, Genivaldo? Porque você tem o menor custo para você se locomover, você se locomove o menor tempo, mas em contrapartida, né, tem um risco maior. Então, a relação entre risco-retorno, moto e carro é igualzinha de finanças mesmo, né? Inclusive é financeira, né? Você ganha tempo, tempo é dinheiro, né? A gente sabe disso. E você consome menos, tem um menor custo, consome menos combustível do que no carro. Mas o risco de você se expõe mais ao risco, né? E aí é importante. Cada pessoa, vou pegar esse gancho que o Genivaldo colocou aqui, cada uma pessoa tem uma aptidão para se expor ao risco. Ela falou assim, é bom ser mais, não tem bom ou ruim, compreende? Isso é uma coisa individual. Cada um de nós está mais disposto, digamos assim, né? Está mais aceita com mais facilidade o risco. Cada um de nós aceita menos o risco, né? Tem gente que não anda de moto de jeito nenhum. Tem gente que só anda de carro, prefere pegar um ônibus. Mas outras pessoas não, está disposta a correr esse risco para ter esse retorno. Então isso é individual. Isso vale para finanças também. Quem levantou a mão aqui e queria falar alguma coisa? Então, para que vocês vejam aqui um exemplo de risco e retorno. O fundo imobiliário é um investimento de risco, deu prejuízo. Moeda e ouro também são investimentos de risco, deram lucro em 2020. Ibovespa é um investimento de risco, deu uma pequena margem para quem investiu em 2020 em razão da pandemia também, né? A poupança é um investimento de pouco risco, de renda certa, mas tem risco também a poupança, né? E tem benefícios, que nesse caso aqui o rendimento da poupança não pagou nem a inflação, da mesma forma que o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, né? É a taxa de juros que baliza aí as aplicações em renda fixa, como nós vamos falar daqui a pouco, também deu pouco lucro. Aqui, ó, os fundos multimercados, também chamados de IFA, que englobam tanto renda variável, aplicações em ações e outras aplicações como ouro, moeda e também renda fixa, deram um rendimento melhor do que a Bovespa e do que os renda fixas em 2020. Vou te mostrar aqui agora um outro gráfico para vocês, que mostra que o retorno em 12 meses de quem aplicou recursos nesses ativos aqui, que eu vou explicar o que são, né? Em 1/10 de 2019 até 1/10 de 2020. Se pegar 12 meses aí, a partir de 1 de outubro de 2019, nós temos isso aqui é o retorno. Zero está aqui, tá vendo? Aqui vai de 0 a 10% é o retorno. Aqui é o prejuízo. -2, -3, -5. Esse pontilhado aqui, ó, esse pontilhado cinzinha que está no meio aqui, ó, que sobe devagar, mas sobe sempre, é a renda fixa. É o CDI, que é a taxa de juros aí que baliza
os ativos de renda fixa. Ó, pra você ver, o CDI, ele sobe pouco, dá pouco retorno, mas também não tem risco, olha, só subindo, tá vendo? Subiu pouco, mas subiu, ok? Esse IFA aqui são os fundos multimercados, são aqueles fundos que têm tanto ativos de renda variável como de renda fixa, ações de empresas, como também aplicações em títulos do Tesouro, que são considerados renda fixa. É esse cinzinho aqui, ó, que está aqui, ó, que vem aqui, ó, mas ele é variável, é renda variável, ó. Ele produziu, no final, um rendimento igual ao CDI, pouco maior do que o CDI, mas ele é variável. Ó. A pessoa que comprou aqui, chegou no final de janeiro de 2020, estava ganhando dinheiro. Olha onde é que ele estava aqui. Estava tendo uma rentabilidade. Chegou até dar 5% de rentabilidade de 1/10 até aproximadamente aqui março de 2020. Aí depois veio o crash da bolsa aí por conta da pandemia, ó. Que esse cara amargou um prejuízo aí de mais de 6%. Então, tudo que ele investiu estava perdendo aí muitos por cento aqui do seu investimento. Aí foi recuperando, recuperando. E esses outros gráficos aqui dessas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, são renda variáveis, mas a depender da classe do ativo. Olha, percebam, esse ativo azulzinho, quanto mais quente a cor, vermelho, laranja, amarelo, mais arriscado é o ativo. Percebam que ele dá um maior retorno até que março de mas quando vem o problema da crise, eles dão um maior prejuízo. Olha, imagina quem comprou aqui, viu perder um tanto de dinheiro aqui, ó, né? Mas depois já foi recuperando, e olha o retorno que ele deu. Foi o maior retorno do período, foram esses ativos mais arriscados. Mas chegou um momento que ele deu muito prejuízo. Se o cara comprou aqui e desesperou e vendeu aqui, ele tomou um baita de um prejuízo. Se ele não conseguiu suportar, ver as suas ações caindo, e é difícil mesmo, não é fácil, é muito difícil você ver seu patrimônio derretendo e não querer abandonar aquele negócio, compreende? Então, esses ativos aqui são ações formados por ações de renda variável. Olha. O azulzinho é uma renda variável menos arriscada. Percebam, olha, que ela varia menos. Olha, ela sobe menos aqui, quando está subindo. Na hora que cai também, cai menos. Na hora que volta a subir também, sobe menos. Então, esse gráfico aqui ilustra quanto maior o risco, mais se expõe o risco, maior o retorno, né? A questão é, quando é que eu entro e quando é que eu saio qual desses ativos é melhor para a minha situação, né? Onde eu invisto hoje para ter uma aposentadoria no futuro, né? Vai depender muito, vai depender de sua situação, vai depender o quanto que você pode esperar por esse retorno, né? Se você tem uma reserva lá, se você não precisar tirar ou colocar aqueles recursos, né? Investir em ação é bom, mas é bom quando a pessoa pode investir e deixar lá, não ficar olhando. A melhor estratégia de investimento em ação é comprar e manter. Você compra e esquece que ela existe, né? E quando ela te dá você pode até sair, mas quando ela estiver te dando uma rentabilidade muito boa. Porque se você sair aqui, você toma um prejuízo muito grande. Você tem que sair aqui, ou sair aqui, quando ela está te dando uma rentabilidade. Você aplica aqui, né? Se você aplicou aqui, você tem que vender aqui. Quem aplicou aqui, olha o tanto que ganhou. Tá ganhando aqui, ó. Mas a questão é o seguinte, é difícil o cara saber a hora que vai virar. Tá comprando, as ações só estão caindo. Quem é que vai comprar uma ação que só está caindo de preço? Quem é o maluco que vai comprar isso daí, né? É difícil demais você acertar esse momento. Então, independente de onde você comprar, se você comprou aqui, se você comprou aqui, se você comprou aqui, ou se você comprou aqui,
o ideal é você poder manter essas ações que elas vão te dar um retorno. Já agora é para quem está disposto a correr esse risco. Nem todas as pessoas estão, e é super igual andar de moto ou andar de carro, né? Tem gente que não está disposto a andar de moto mesmo, né? Não quer correr esse risco. Eu mesmo me enquadro nesses, né? Especialmente aqui em Belo Horizonte, que o trânsito é muito maluco. Tenho até vontade de andar, mas eu tenho 2 meninos pequenos para cuidar, então eu não vou correr esse risco agora. Eu sei que é muito mais econômico eu andar de moto, é muito mais rápido, mas eu não estou disposto a correr esse risco, compreende? Cada um está disposto a correr esse risco. Fábio, adquirir um imóvel para alugar é um exemplo de investimento estável? Sim, é um exemplo de investimento estável ou de investimento numa renda fixa, né? Você quer o aluguel todo mês ali, é uma renda relativamente certa, né, Mirella? É uma renda fixa. Mas aplicar imóvel também tem os seus riscos, né? Tem um risco de você estar comprando imóvel que está super valorizado hoje, amanhã ele cai de preço. Também como tem o risco de você comprar um imóvel hoje e ele valorizar. Então, eu acho que é uma excelente opção de investimento. Tudo indica, inclusive, que não estou querendo influenciar ninguém, tá, gente? Cada um tem que entender bem, porque imóvel também varia muito de região para região. Eu sei que imóveis aí na região de Mariana e Ouro Preto são muito valorizados, mas há uma tendência de valorização imobiliária, dizem, né? Por conta da baixa de taxa de juros, mais pessoas querendo comprar e etc. Então, são investimentos seguros. Você comprando um imóvel que está com a documentação toda certinha, que você teve uma assessoria na hora de compra, isso tudo são todos aspectos que precisam ser observados, Mirella. Mas é um investimento, sim. E se você quiser, o rendimento do aluguel é considerado um investimento de renda fixa, né? Estável, como você mesmo coloca aí. Alguém quer falar alguma coisa mais? Então esse gráfico aqui mostra para a gente, olha, o investimento de renda fixa dá rendimento, olha, subiu aí 2 e poucos por cento no ano de 1 de outubro de 2019 até 1 de outubro, até 31 de setembro de 2020. Deu 2 e pouco de rendimento, mas deu um rendimento. A gente tem que considerar aqui que não pagou nem a inflação, né? Aquela aula que nós tivemos lá de custo de oportunidade. Mas a pessoa não passou nenhum susto. Ela teve esse rendimento todo mês, né? Se o cara investiu em algum fundo de renda variável, ela passou um sufoco aqui, ó. 1 de 4 de abril, ela viu seu patrimônio derreter, como eles dizem, né? Mas ela manteve lá firme nas suas posições, como se diz no mercado mesmo, manteve as suas posições, não saiu delas aqui. Se ela saiu dela aqui, ela realiza um prejuízo. Ela comprou aqui e vendeu aqui, então ela perdeu dinheiro. Se ela manteve, ela viu o recurso dela aqui, deu para ela, voltou a dar para ela um resultado, um lucro. Mas, como eu falei, a relação risco, isso aqui eu quero só indicar para vocês que existe uma relação entre risco e retorno, assim como é andar de moto e de carro em finanças, né? É também você investir num ativo que te dá um retorno constante, né? E com menos risco, ou investir naqueles que variam mais, você pode perder um amanhã, mas ganhar depois de amanhã e te dá um retorno maior, mas você corre o risco de amargar em uma perda, né? E aí, como é que a gente faz isso, Fábio? Olha, eu tenho que saber, como eu falei, eu tenho que saber qual é que é a minha situação, qual que é o objetivo daquele meu investimento, o quanto que eu estou disposto a correr ou não esse risco, né? E entender um pouco daquele investimento, entender um pouco não, razoavelmente bem daquele investimento que eu estou fazendo, né? Se eu vou investir em ação, eu tenho que entender um pouquinho o que é investir em ação, qual é o tamanho dos riscos, em ações de que empresa eu vou investir, né? Se eu vou comprar
um fundo de investimentos de renda variável, ou seja, eu vou dar meu dinheiro para que pessoas expert naqueles investimentos invistam o meu dinheiro, ou eu mesmo vou comprar uma ação de uma empresa. Vocês podem, vocês próprios, comprar a ação de empresas, mas de que empresas que eu vou comprar? Como é que eu vou selecionar essas empresas? Então, são questões que a gente precisa entender e amadurecer para a gente saber se aquele investimento que a gente está fazendo está de acordo com o nosso plano de vida, né? Está de acordo com o que você espera daquele investimento. Todo investimento tem um risco, né? Até a poupança tem um risco. A poupança tem um risco do banco quebrar e você não vê o seu dinheiro. Vocês sabiam disso, né? E existe um fundo garantidor de crédito que garante a poupança. E como garante aplicações em renda fixa, todas elas, né? Que o Banco Central garante aplicações de até 250 mil por CPF. Então, se sua aplicação for até esse valor, se o banco quebrar, o Banco Central garante o seu recurso de volta, né? E isso não vale para bolsas, para aplicação em bolsa, vale para aplicação em renda fixa, como poupança e outras. Mas tem um risco, né? Tem o risco de você perder dinheiro. Que na poupança você investe na poupança, mas igual o ano passado, ela não pagou nem a inflação. Então você acaba perdendo de forma indireta, porque o seu dinheiro não dá para comprar nem o que você comprava um ano atrás. Exato, tem os custos da operação, né, em ação. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Na aula que vem eu vou mostrar quais são esses custos, né? Depende muito da corretora, como é que a gente faz para investir. Tem custos também. Eles não são muito altos hoje, viu, Genivaldo? Costumam ser bem pequenos, né? Por operação, geralmente por ordem de compra, por ordem de venda. As corretoras cobram um valorzinho. Tem também o imposto de renda quando você ganha. Numa operação em ação, você paga um que chama ganho de capital, assim como você paga com o imóvel. Se você comprou um imóvel por 100 e vendeu por 200, você paga imposto de renda sobre essa diferença, né? Na ação é a mesma coisa, é um ativo como um imóvel, do ponto de vista do imposto de renda, varia a alíquota, tá? Se você comprou por 100 e vende por 200, você também vai pagar o imposto de renda sobre essa renda, né? Mas tem os custos que as corretoras, por meio da qual você pode comprar uma ação, para você comprar uma ação, você tem que deixar um dinheiro numa corretora. E você dá uma ordem de compra para a corretora, ela compra uma ação para você, você dá uma ordem de venda, ela vende aquela ação para você. Mas elas cobram uma taxinha, né? Então, como é que a gente lida com risco e investimento? Como eu falei, se conhecendo, né? Conhecendo a sua situação, quais são os seus planos para o futuro, e também buscando conhecer quais são as opções de investimento disponíveis e quais delas melhor se ajusta aos seus objetivos, né? Então, nós temos dois tipos de investimento, que eu vou só apresentar um pouquinho deles para vocês aqui. Na próxima aula, eu detalho eles, e aí eu quero pedir para vocês, se vocês têm curiosidade, dúvidas sobre algum tipo específico de investimento, vocês podem mandar lá essas dúvidas no grupo, ou então nas redes sociais do programa, que eu gravo a próxima aula também já tentando responder algumas dúvidas específicas de vocês, tá bom? Ou você pode mandar no privado para mim e falar assim, eu quero essa dúvida, não quero me expor, manda lá para o pessoal do acolhimento, Fábio, fulano de tal quer responder essa dúvida, eles me passam e eu respondo para você especificamente aquela dúvida, tá bom? Então, esses dois tipos de investimento, o de renda fixa, que é um investimento mais seguro, que a gente corre menos risco nesse investimento, né? Que é aquele que te promete uma taxa, né? Que indica uma rentabilidade. Geralmente essa rentabilidade é pré-fixada, ela pode ser pós-fixada também, ficando um pouco aí variável essa renda, mas geralmente ela é pré-fixada. Então a gente já sabe ali, ó, que nós teremos um ganho, né? E esse ganho é previsível ao longo do tempo. Eu já sei mais ou menos quando eu vou ganhar fazendo aquela aplicação. Isso são investimentos de renda fixa, já vão me dar um valor pré-determinado, né? Tem alguns investimentos que são tidos como de renda fixa, por exemplo, mas são atrelados à inflação, então ele varia um pouquinho ali, mas te garantem a inflação.
existem vários investimentos de renda fixa que te pagam a inflação, o IPCA, mais um juros. Então, você ali, ó, tem um rendimento acima da inflação garantido. São boas opções de investimento em renda fixa. Existem até títulos do governo, né, títulos do Tesouro, se você quiser investir no Tesouro, que tem essa característica. Garantem a inflação mais um juros, ok? Seria uma opção para quem gosta de correr, quem não quer correr risco de forma alguma, né? Mas tem que ter cuidados aí também nessas aplicações. E existem também esses rendimentos, esses investimentos de renda variável, né? Que é um tipo de investimento que não vai garantir um ganho fixo, nem sequer a devolução do valor total aplicado. Como nós falamos, né? Quem comprou a ação aqui, comprou aqui e vendeu aqui, ó, não recebeu nem o que pagou por ação. Esse gráfico é do preço da ação, aqui da rentabilidade, né? Aqui, ó, deu um prejuízo para quem vendeu aqui, né? Então, é uma renda variável. Fundos de ação, fundos de investimento em ações, são rendas variáveis, são aplicações em renda variável. Elas não garantem nem sequer que a pessoa vai ter o capital. Geralmente, no longo prazo, se a gente for olhar historicamente no longo prazo, elas sempre, no longo prazo, né? Se você não tiver aí necessidade de devolver, recolher, né? Resgatar esse investimento, no longo prazo eles sempre dão uma rentabilidade muito maior do que o de renda fixa, mas são investimentos de longo prazo. Alguns exemplos aqui, né, que eu vou detalhar para vocês no nosso próximo encontro, né? Investimentos de renda fixa são investimento em caderneta de poupança, os CDBs, né, que é certificado de depósito bancário, que são aplicações aí também atreladas ao CDI, que é uma taxa fixa. Tem vários tipos de CDB que pagam. CDBs é um gênero, né? Existem várias classes aí, várias espécies de CDB, cada um com uma característica, que pagam mais ou menos juros, um atrelado ao CDI, outros com outros benefícios. Debêntures é quando você compra um título de uma empresa que te promete uns juros todo mês ou todo semestre, né? Debêntures são emitidos por empresas. Quando elas querem captar recursos, você pode comprar uma debênture se você quiser, e essa debênture te promete lá um rendimento fixo todo mês. Ou você compra um fundo de renda fixa, você fica sócio de um banco em um fundo, e esse banco, ou esse banco de investimento, ele pega esse recurso e investe em empresas, ou melhor dizendo, em ativos de renda fixa, como títulos do governo, CDBs. Ele faz uma carteira aí de renda fixa e você recebe um rendimento por esse ativo. Fundos imobiliários também, que investem em imóveis para alugar, você pode investir em fundos imobiliários, também são rendas fixas. E o aluguel do imóvel, como a Mirella colocou, né, se você investe no imóvel com o objetivo de receber um aluguel, também é uma renda fixa. E renda variável, algumas opções, né, são ações de empresas. Vocês podem, todos vocês, todo mundo aqui pode investir em ações, né? Tem algumas corretoras, Genivaldo, que não cobram custo nenhum para você comprar uma ação, né? Você paga só as taxinhas lá da bolsa, que são não são caras, né? São relativamente baratas, e corretoras que não cobram taxa por você, por ordem de compra nem ordem de venda. Algumas delas não cobram. Existem várias corretoras no mercado. Para você investir em ação, você tem que abrir uma conta numa corretora. Algumas não cobram taxa nenhuma, então tem que olhar corretora por corretora, como é que é o plano delas, né? Mas se você coloca um dinheiro numa corretora, você dá uma ordem de compra para ela comprar uma ação de uma empresa, ela vai comprar uma ação de uma empresa, né?
Se você quiser investir em ação, quem quiser investir em ação, é bom entender que o investimento em ação é melhor quando você pode manter esse recurso no longo prazo, né? E também é sempre importante a gente ter uma assessoria, uma ajuda, porque é melhor você comprar, obviamente, ações de empresas que são sólidas, financeiramente sólidas, né? Que crescem, que são menos endividadas, que geram lucros, vem gerando lucros constantemente, que a probabilidade dessas empresas continuarem crescendo e a ação delas continuarem valorizando é maior do que empresas que são endividadas, que não dão muito lucro e etc. Ok? Tarcísio está querendo abrir uma empresa de obra civil. Qual seria o risco? Já trabalho na área e tenho 6 colaboradores. Bem, Tarcísio, se você já conhece muito do negócio, né? Se você já tem um mercado estabelecido, se você já é reconhecido nesse mercado, seus riscos vão diminuindo, compreende? É, Quanto mais você já entende daquele negócio, sabe como é que compõe os custos daquele negócio, né? Sabe lidar com isso, se planeja bem, já entende ali da gestão do negócio, o risco é menor, né? Mas aí sempre tem um risco, né? Tem um risco, por exemplo, da economia ficar muito ruim e as pessoas pararem de construir, compreende? Pararem de investir e aí o mercado fica um pouco pior. Se você já é bem consolidado no mercado, você mitiga esse risco porque as pessoas darão preferência para o seu trabalho, porque já te conhece, etc. Mas existe um risco, por exemplo, disso acontecer, né? Eu acho que, não sei, não quero influenciar na sua decisão, mas o que a gente ouve falar é que o mercado imobiliário começa a se aquecer, já está se aquecendo, né? As empresas aí que fornecem como você está no ramo, você já até deve saber que o custo da construção subiu muito, porque está faltando material, né? E então tem essa questão. O custo talvez também é um risco para você, né? Esse elevado custo agora pode diminuir sua margem. Eu não sei com que tipo de obra você trabalha, talvez que é com reforma, e você já entrega o projeto pronto, você emprega só a mão de obra. Tem que pensar nisso também, que os custos estão subindo muito na construção, eu sei disso, né? Tudo subiu muito recentemente, aço, vidro, alumínio, cimento, essas coisas. Então, esse custo é um risco para você, né? Se você entrega um serviço já pronto, digamos assim, mão de obra e material. Se você entrega só mão de obra e material, talvez uma estratégia para você correr menos risco é você cobrar só mão de obra e material por conta. Aí você tem que saber, né? Qual que é o ganho de cada um desses tipos de produtos. Para quem já está na casa dos 37, 38 anos, talvez seja uma boa ideia investir em ações no longo prazo. Sim, eu acho que sim, Genivaldo. Para quem está nessa faixa etária, sim. Escolher aí algumas boas empresas, empresas bem sólidas, lucrativas, e ir investindo aí um pouquinho em ações para esperar para o longo prazo, né? De quando em quando você vai revendo, né, essas suas aplicações, como é que está essa empresa, vai tirando dinheiro de uma, colocando em outra, né? É, as empresas também pagam dividendos. Quando você compra a ação de uma empresa, quando a empresa tem lucro, ela pega uma parte daquele lucro e distribui para os sócios. Quando você compra a ação de uma empresa, você passa a ter ser sócio dessa empresa. E essas empresas costumam distribuir dividendos. Então, anualmente você recebe uma partezinha do lucro, quando a empresa é lucrativa, né? Não, mas pode, né? Não tem hora. Se você investir em ação, talvez você está pensando nos seus filhos também, Eliane, né? No seu futuro, né? Não tem hora, não. E fala investimento aí de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos aí é um horizonte bom de tempo para investir em ações, por exemplo, né? Então, aqui umas outras opções
de renda variável são fundos imobiliários de ganho de capital, são empresas que compram imóveis para revender, né? Acontece também, né? Fundos de renda variável é quando você fica sócio. Isso aqui, para quem quer investir em ação, talvez é legal você comprar um fundo de renda variável, ou você comprar uma cota no fundo de renda variável, algumas cotas, porque esses fundos de renda variável, eles são administrados por pessoas que entendem muito de investimento. E esse fundo aqui, ele te cobra uma taxa de administração, ele pega o seu dinheiro e aplica para você, né? Ele vai aplicar em ações. Tem alguns fundos aí de renda variável que tem essa característica aqui, ó. Eles estão aqui no azul, ó. Eles correm risco, mas não correm tanto risco, te dão um retorno maior um pouco do que a renda fixa, correndo um pouco menos de risco. Então, o Banco do Brasil, quem está no Banco do Brasil aí, tem já algumas opções, já te dão os retornos lá, você pode analisar esses retornos, é legal. Tesouro Direto, né, também varia aí conforme a Selic, ia depender de quando você compra e quando você vende esse título, se você não manter ele até no final. Se você mantém ele até no final, ele ele pode ser considerado uma renda fixa, né, segura, mas se você quiser vender ele antes do vencimento aí, você vai estar sujeito a oscilações no preço desse título. Compra e venda de imóveis e montar o seu próprio negócio são aí investimentos em renda variável, ok? Cada um desses investimentos, como eu falei, tem uma característica, tem seus riscos, tem as suas rentabilidades, né? Também tem a questão da liquidez, que é importante a gente olhar. O que é legal? Como é que eu decido em que eu vou investir? A gente decide sempre pensando na gente. O que a gente quer para o futuro? Como é que a gente quer? Isso, a gente tem que ser tudo muito bem analisado, iniciar com os pés no chão. É igual montar uma empresa, né? Um tipo de investimento, como está aqui. A gente pode montar o nosso próprio negócio, mas com bastante pé no chão, com bastante consciência do que a gente está fazendo, de para quando a gente quer esse retorno. O importante, né, do ponto de vista pessoal, é a gente sempre fazer uma reserva e aplicar esse recurso. A gente sabe que hoje a poupança não tá tão legal, porque se a gente guardar o dinheiro na poupança, a gente não vai ter nem o retorno da inflação. Essa é a realidade de hoje e tudo indica que dos próximos anos aí, não sabemos aí como é que vai ficar os juros aí nos próximos anos, mas essa é a realidade de hoje. Mas a gente tem que procurar um investimento que remunere pelo menos um pouco mais da inflação, para que quando a gente chegar no futuro, a gente tenha uma renda boa, né? Tenha condição aí de a gente poder parar, trabalhar menos um pouco, né? Não deixar de trabalhar, mas poder trabalhar um pouco menos e ter uma certa reserva. Esse seria o ideal. Mas cada pessoa não tem receita, como eu falei, né? Cada pessoa tem a sua característica, a sua necessidade, e é isso que a gente tem que fazer. Se conhecer o que a gente quer fazer, o quanto que a gente quer ficar exposto ao risco, né? Qual a nossa disposição, e conhecer dos possíveis investimentos que a gente faz, conhecer do negócio que a gente quer montar, conhecer da ação que a gente quer comprar, né? Buscar ajuda também é bom, né? Tem os bancos, tem alguns gerentes aí de investimento, eles podem te falar, te indicar alguns fundos, né? De investimento que são rentáveis, mais ou menos rentáveis, mais ou menos seguro, ou com outras pessoas que vocês conhecem, como nós, por exemplo, que não sabemos de tudo, mas podemos ajudar caso vocês tenham alguma dúvida ou tenham alguma curiosidade, né? Então,
a gente encerra mais ou menos por hoje aqui o nosso bate-papo. O objetivo foi de falar dessa relação entre risco e retorno, né? Eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Nosso encontro não acaba aqui. Então eu queria pedir para vocês, para que vocês relatassem, né? Pode ser no grupo do WhatsApp geral ou pode ser no grupo particular das pessoas lá com quem vocês comunicam, com a Josi, com a professora Carolina, com a Ana, que estão lá no grupo, que tem um contato direto com vocês. Se tiver alguma dúvida específica, relatem para elas, que eu vou tentar responder essas dúvidas cuidadosamente, uma a uma. Se vocês quiserem que eu responda no particular, eu respondo pessoalmente para vocês. Se vocês quiserem, de qualquer forma, eu tento as que eu entender que são mais gerais, assim, que atendem a grande maioria de vocês, na próxima aula, eu foco mais nisso aí. Meu objetivo da próxima aula é eu destrinchar cada um desses investimentos aqui. Falar o que é, quais são os riscos, quais são os retornos possíveis, o que a gente tem que saber de cada um deles. Como é que a gente faz para... Tem alguns aqui que estão muito simples de a gente investir, mas tem alguns como investir em ações, em fundos de renda variável, é mais complicado a gente não domina tanto. Então, minha próxima aula, o objetivo dela é destrinchar cada um desses aqui para vocês. Dar uma visão geral de o que eles são, quais os riscos, rentabilidade, liquidez, e como eu faço para investir em cada um desses ativos. Ok? Vou aguardar a aula para ir para o YouTube. Ah, ótimo, excelente, Eliana. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida agora? Quer comentar alguma coisa? Fábio, Oi. eu fiz um investimento, uma aplicação no Cicobi, Sim. parecido com a caderneta de poupança, né, com a poupança. É mais no sentido assim de economizar, né, algum dinheiro. É o Sim. título de capitalização, né? Sim. Então parece menos assim que nem a poupança, só que a gente participa de sorteios, né? Então um colega meu que me motivou a entrar porque ele conseguiu ganhar até um carro, né? 0 quilômetro. Ah, que legal. Aí tem alguns sorteios e tal, você vai aplicando, e no espaço de tempo que você escolheu lá, né, 3 anos, 5 anos ou 6 anos, aí você, se você não ganhar nada, pelo menos você recupera, você pega seu dinheiro com juros e correções, né? Esse é o que eu fiz. É uma opção, é um investimento, é como se fosse um investimento em renda fixa, garantido, né? Se você Isso. manter o seu investimento, geralmente os bancos fazem esse tipo de opção de investimento, né? Abrem para os seus clientes, mas é sempre importante a pessoa saber que ela tem que manter aquele investimento até o final. Geralmente, quando saca antes, eles cobram um valor que a pessoa sai até no prejuízo, não é? É verdade. Então, é uma opção, como eu falei, cada um tem uma opção. O que a gente tem que olhar se ela está funcionando para você, tá ok, né? Mas a gente tem que sempre pensar aí na rentabilidade que ela está te pagando. Tem essa possibilidade aí também, que é legal, de você ser sorteado, tem nesse tipo de investimento, permite isso, né? Uhum. De você ser beneficiado, contemplado ao longo do período com um prêmio adicional, que aí melhoraria muito a rentabilidade do investimento. Agora a gente tem que ver a rentabilidade e a inflação, que entra naquela discussão que nós tivemos na aula anterior, né? É ideal, o melhor é que o investimento pague mais que a inflação. Porque quando você vai pegar o seu dinheiro no futuro, resgatar, se o retorno foi menor que a inflação, você acaba perdendo o poder de compra ao longo desse tempo. Tem algumas opções, a gente tem que conhecer, obviamente, que podem nos dar aí a inflação mais algum benefício.
Então é importante a gente tentar conhecer e ver se e julgar para a gente, como eu falei, se é uma opção boa para a gente. Como eu falei, não tem certo ou errado, né? É melhor você poupar alguma coisa do que você não poupar nada também, né? E nem isso é certo ou errado. Assim, é só uma questão, a gente tem que ter um pouco de reserva para o futuro, que vai chegar um tempo, Deus nos permita, todos nós que estejamos aqui, que a gente consiga trabalhar até o último dia de nossa vida. Porque trabalhar é bom para a cabeça. Quando o trabalho é bom, né, a gente gosta, a gente faz bem para a nossa vida. Mas a gente vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir trabalhar tanto. Então a gente tem que ter uma reserva para a gente viver bem nesse momento. Mas nem isso é uma regra, eu posso dizer assim, né? Porque também a gente não sabe quando é que a gente vai, né? São tantas incertezas na nossa vida, né? Mas é importante, eu acho que é importante a gente ter, é super importante a gente ter que ter uma economia mensal, né? De qualquer forma, tem a sua importância porque algumas consequências desagradáveis podem acontecer, né? Exato. Um carro, uma doença, um hospital. Infelizmente a gente está sujeito a isso, né? E aí Uhum. a gente tem que ter uma reserva e pensar sempre em uma reserva para o futuro. Quando a gente pode fazer, tem condição de fazer, a gente tentar fazer, né? De uma forma que eu acho super válido. Toda iniciativa é importante. Como eu falei, cada um dentro do que pode ser feito, né? Legal. Obrigado, gente, pela participação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Sim, pode falar, Genivaldo. Genivaldo, seu microfone está fechado. Agora sim. É verdade. Estou vendo aqui os comentários, Genivaldo. O problema é quando você quer investir e não conhece, né? Por isso você tem que conhecer. Por exemplo, investir em ouro. Você tem como investir em ouro em um papel atrelado ao ouro, que é corrigido pela cotação do ouro. Os bancos têm essa opção de investimento. Você não necessariamente precisa comprar um metal. Você vai comprar um contrato que é pago em ouro, né? É, a moeda é a mesma coisa. Você compra um contrato que é indexado àquela moeda, relacionado com a rentabilidade daquela moeda. Então é sempre bom você fazer isso de forma segura. Todo investimento é bom você fazer aquilo que você entende, né? Que você tem uma certa segurança. E uma das formas de fazer isso é indo num banco mesmo credenciado, ou buscando uma ajuda de uma pessoa que entende de investimento mesmo para te dar umas coordenadas, e te explicar quais são as opções, quais são os riscos, como se faz, né, qual é a forma mais segura de fazer e etc. Né? Para você não correr o risco de comprar gato por lebre. Né? Porque o que mais tem gente aí, a gente sabe na vida da gente, oferecendo algumas coisas para a gente que dão uma maravilha de retorno e quando, como diz o outro, né, quando a esmola é muito grande, o Santos confia. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Exato, exato. Eu vou fazer isso, gente. Na próxima aula, meu objetivo, ó, fechei uma coisa aqui, é destrinchar para vocês, falar um pouquinho de cada uma dessas opções de investimento. Comentar, especialmente até que vocês talvez tenham menos familiaridade com ela, né? Mas eu espero, como o Pedro colocou aí,
dúvidas, comentários, dúvidas específicas que vocês quiserem que eu responda pessoalmente para vocês, podem falar direto com a professora Carolina, com a Josiele e com a Ana, que está lá no grupo, diretamente com elas. Ou dúvidas gerais que vocês quiserem mandar lá no grupo, e aí eu trato de tentar respondê-las todas no nosso próximo encontro. Combinado? Obrigado e boa noite. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. Bom bater esse papo. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa de alguns, né? Da maioria de vocês. Estou à disposição, como eu falei. Nos encontramos na próxima quarta-feira, não é isso? Obrigado, boa noite. Deu Boa para dar uma noite, tirada Michael. das dúvidas. Excelente. Boa noite, Miriam. Boa noite, Eliana. Boa noite. Boa noite, Mara. Boa noite, Iraci. Obrigado pela participação. Boa noite, Mirela. Boa noite a todos, gente. Mauro, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Pedro, Josi, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Até semana que vem. Até a próxima semana.